A Letícia me mandou uma dúvida interessantíssima sobre o financiamento dela. Eu tenho certeza que pode ser a sua dúvida também. Já está na tela do meu computador, mas basicamente, só para adiantar para vocês, ela conseguia com R$ 400 antecipar 3 parcelas do financiamento dela. Aí aconteceu de ela dar um valor um pouco maior no financiamento dela e depois, com esses mesmos R$ 400, ela não estava conseguindo mais amortizar 3 parcelas. E aí que surge a grande dúvida, será que vale a pena amortizar ou não? Porque no final das contas, depois ela estava tendo que dar um dinheiro maior para o banco para conseguir amortizar a mesma quantidade de parcelas. Calma, eu já vou te responder com dados que vale sim a pena, já antecipando para você. Vou provar por que vale a pena e no final ainda vou fazer uma simulação no nosso grande simulador de amortizações que está aí transformando vidas e ajudando cada vez mais pessoas a pagarem menos juros, tá? Olha só, vamos aqui então, pessoal, já ler juntamente aqui a pergunta, a dúvida da Letícia. Ela então disse o seguinte, olha só, como eu antecipei para vocês, com R$ 400 ela estava amortizando, tá, 3 parcelas. E depois ela conseguiu um bom dinheiro, R$ 10.000, amortizou e depois ela percebeu que com os mesmos R$ 400 ela já não conseguia mais antecipar 3 parcelas, ela estava conseguindo antecipar apenas uma parcela. Então, olha só, já vamos ilustrar para ficar mais fácil de entender isso daqui, galera. Olha só, para ficar mais simples, tá? Eu não vou pegar os dados exatamente do contrato dela, eu vou simular uma dívida, tá, no valor de R$ 100.000 para ser paga em 100 prestações. Olha só, se essa dívida aqui, ela é na tabela Price, tá? As parcelas vão ser constantes. Se essa dívida ela é na tabela Saque, a parcela ela é decrescente e o que é constante é a amortização. Vou considerar então que é tabela saque. Por quê? Porque eu teria uma amortização mensal de R$ 1.000. O que é a amortização mensal de R$ 1.000? Todos os meses a dívida ia diminuir R$ 1.000. Então, por exemplo, aqui, no segundo mês ela ia estar devendo 99 mil, no terceiro mês 98. Aí vamos supor que aqui, nesse terceiro mês, ela conseguiu aqueles 10 mil que ela disse. Ela veio aqui e amortizou. Então ela falou, banco, eu quero reduzir meu número de parcelas. Toma aí 10 mil. E aí ela vai estar devendo, obviamente, 88 mil. No curso normal do financiamento dela, ela estaria devendo 88 parcelas. Mas como eu já expliquei aqui diversas vezes para vocês, quando a gente faz uma amortização extraordinária, é como se um novo financiamento fosse feito. É justamente por isso que o simulador de amortizações ele é tão importante. Ele faz esses cálculos para vocês de forma automática. Então, voltando aqui para a nossa tela, o que acontece na prática? O banco vai recalcular o financiamento dela e ela não vai estar devendo mais 88 prestações. Ela vai estar devendo mais ou menos aqui, vamos colocar 60 prestações, porque é impressionante o poder das amortizações extraordinárias. Então vamos recapitular. Se ela tivesse, olha só, na primeira prestação aqui ainda, ela precisaria de quanto? R$ 1.000 para abater uma prestação. Só que agora, olha só o que aconteceu. Ela reduziu. Ela está devendo 88 mil e ela vai pagar isso em 60 prestações. Então, na prática, quanto que é a amortização mensal dela? É 88 mil dividido por 60. Vamos fazer esse cálculo na calculadora, pessoal? Vamos ver aqui o que acontece? Olha só, se antes era R$ 1.000, agora esse cálculo fica o seguinte, ó, 88 mil dividido por 60, R$ 1.466. Significa, então, que ela precisa de quase R$ 1.500 para abater uma parcela no financiamento. Vocês estão entendendo que aumentou o valor que ela precisa para diminuir uma parcela do financiamento dela? Mas isso é ruim, Naim? Será que isso é ruim? Óbvio que não, porque agora, olha só, pessoal, voltando aqui para a nossa tela, agora a dívida dela é muito menor. Então vocês têm que entender o seguinte, a sua parcela, ela é composta de quê? Ó, parcela, ela é igual a juros mais a amortização. O que subiu foi a amortização, ó. A amortização dela subiu, mas concomitantemente os juros diminuiu. Então, o que isso significa? A quantidade de parcelas é menor. Se você somar todas as parcelas, você vai ver que o montante, ou seja, o total que você vai pagar no final é muito menor. E eu vou mostrar isso para vocês com um exemplo de um financiamento agora na tela do meu computador, usando o nosso querido simulador de amortizações, porque aí vai ficar ainda mais claro de vocês entenderem isso, tá?
Por exemplo, R$ 200.000 de financiamento aqui, tá? A uma taxa, por exemplo, de 11% ao ano para ser pago em 360 meses. Como a gente começou lá na tabela saque, vamos continuar aqui na tabela saque. E aí, galera, esse financiamento, olha só, até corrigir que eu coloquei um zero a mais, esse financiamento teria uma parcela aqui de mais ou menos R$ 2.300, beleza? Olha só, 2.300, sendo que a amortização é R$ 550. Mas, como eu disse para você, se você vem aqui e antecipa para o banco, por exemplo, 20 mil, olha o que vai acontecer com a sua amortização. Aqui, ó, o simulador de amortizações, ele recalcula para a gente a quantidade de parcelas, a nossa dívida e calcula tudo de novo para a gente também. Olha, a amortização subiu. Ó, então aqui ela precisava de 550 para diminuir uma parcela. Uma parcela ela precisava de 550. Agora ela precisa, olha como vocês podem observar ali, vamos voltar lá para cima para a gente ver. Ela precisa de 730. Ela precisa de mais dinheiro para amortizar uma parcela. Tá? Só que necessariamente, quando ela aumenta a quantidade aqui, ó, de amortização, olha o que acontece com juros. Aqui agora é 1.500 juros. Observe que antes era 1.740. Então o que eu queria mostrar para vocês é isso. Aumentou a amortização, mas diminuiu e muito os juros. Isso é impressionante, pessoal. O poder das amortizações, ele é impressionante. Vou fazer uma brincadeirinha aqui, só para vocês ficarem animados com o poder das amortizações. Vamos colocar aqui mais R$ 200 por mês, ó, um valor baixo. Ela deu uma amortização inicial ali de 20 mil, tá? Mas depois ela vai dar uma pequena amortização mensal de R$ 200. Olha aqui para vocês verem quanto tempo que a gente consegue quitar esse financiamento. Observa aqui nessa coluna o simulador está recalculando para a gente, ó. E isso aqui é incrível mesmo, pessoal. Pode ficar impressionado. Na prestação 143, você quitou sua dívida. E aí, se a gente somar aqui, ó, todas as prestações que a gente deixou de pagar nesse financiamento até a 360, olha só. É impressionante. O Excel já soma para a gente aqui embaixo, como vocês podem observar. E a gente deixou de pagar para o banco R$ 235.000. É muita grana, tá? É claro, vocês precisam considerar também nesse cálculo todos os valores que vocês anteciparam, mas vocês vão, com o simulador, vocês podem fazer essas análises e devem fazer essa análise. Tem que descontar esse valor mesmo. Vocês vão observar que ali no final a economia vai ser um pouco menor, porque afinal de contas você antecipou alguns valores. Então no final das contas deve dar o quê? Provavelmente ali uns 150, 160 mil nesse exemplo que eu trouxe para vocês hoje. Mas o que eu queria mostrar é, primeira coisa, à medida que a gente amortiza, o nosso valor mensal de amortização aumenta, os juros diminuem, a parcela mexe um pouquinho, mas o que importa é, no final das contas, estamos pagando muito menos juros e, para ficar mais claro ainda para a Letícia, respondendo diretamente para ela, não importa se está amortizando uma parcela, se está amortizando duas, saiba, você está para o próximo mês reduzindo os juros. Então, no final das contas, para o seu bolso, isso é sim muito interessante. Um convite para todos vocês é clicar no link aqui da descrição, adquirir o simulador de amortizações para fazer as suas próprias simulações, porque é fundamental, galera. Cada um precisa pegar a sua realidade financeira, jogar aqui no nosso simulador, brincar bastante e aí sim tomar a melhor decisão, ver quanto que você pode mês a mês ali estar amortizando ou juntar um certo prazo, se for o caso, para, claro, fazer amortizações extraordinárias, liquidar essa dívida o quanto antes, investir no que realmente interessa, que é em você e na sua família. Ficou alguma dúvida? Quer saber um pouco mais sobre o simulador de amortizações? Faz o seguinte, continua aqui comigo no canal, eu vou deixar 2 vídeos sugeridos aqui sobre esse mesmo simulador, sobre esse mesmo assunto, e eu tenho certeza que a partir de hoje você vai entender que as amortizações extraordinárias e o simulador de amortizações são os caminhos possíveis e necessários para você pagar menos juros aos bancos. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, valeu, tamo junto!